na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos.
Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. 22h15. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão conosco nesta noite, mais uma programação da Juventude do Ministério Restauração, Juventude Restauração, Geração Eleita, que tem como superintendente o pastor Adriano Licidônio, presidente do Ministério Restauração, pastor Humberto Schmidt Vieira. Também aqui nós somos da sede internacional, da sede geral, que tem como supervisor o presbítero Leonardo Goulart, e como líder o diácono Tiago Machado. Glórias ao nome de Jesus aqui juntamente convosco. Quem está dirigindo aqui, diácono João Ribeiro. Também aqui à minha direita, o irmão Guilherme, auxiliar Guilherme Correia. E à minha esquerda, irmão Jonathan Soares. Estaremos aqui falando a respeito da palavra de Deus juntamente com você. E aí gostaríamos de pedir que os irmãos que estão já assistindo essa programação neste momento, que os irmãos venham compartilhar, venham deixar ali o seu like, para que mais pessoas venham ter acesso a essa programação, que é maravilhosa, esta oportunidade que Deus tem nos dado de falar deste tema tão, talvez polêmico, né? A respeito deste tema tão polêmico, mas que com certeza vamos estar aprendendo. E gostaríamos que os irmãos também participassem conosco ali, os irmãos que estão assistindo, deixem ali o seu comentário a respeito deste tema, o que você pensa a respeito do sofrimento, né? O sofrimento é uma bênção, é uma maldição? O que é o sofrimento? Né? Talvez uma experiência que você teve a respeito disso. Com certeza, na medida do possível, nós vamos estar lendo ali a sua participação e Deus vai falar não somente conosco, mas com outras pessoas, né? Talvez o seu testemunho, eu não vou compartilhar porque eu acho que não é devido. Quem sabe essa palavra que alguém está precisando e Deus tem dado para você. Então participe conosco, tá bom? Não deixe de aproveitar esta oportunidade. Glórias a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Vamos pedir que o irmão João coloque um louvor e logo mais seguimos já entrando no nosso tema. Glória a Deus. Aleluia. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita. Aleluia. Eu entrei no teu templo, Senhor, e só pra te adorar vim trazer minha adoração. Jesus, quero aos teus pés ficar, olhar tua face, que glória pra mim.
adorar. Vim trazer minha adoração. Jesus, quero aos teus pés ficar, olhar tua face, que glória pra mim, beijar os teus pés e poder te falar, dizer que te amo com toda a minha alma, que glória inaudita para mim será, com milhões de anjos render-te louvor. Se isso é sonho, eu não quero acordar. Jesus, eu te peço, me deixe aqui só para te louvar, olhar tua face, que glória pra mim, beijar os teus pés e poder te falar, dizer que te amo com toda a minha alma, que glória inaudita para mim, com milhões de anjos render-te louvor. Se isso é sonho, eu quero acordar. Jesus, eu te peço, me deixe aqui só para te louvar. Meu Deus! Aleluia. Eu entrei no teu templo, Senhor. Geração eleita, o nosso lema é Oh, glória a Deus, sentimos a presença de Deus aqui nesse estúdio e com certeza esta mesma presença está aí com você. E se você não está sentindo, no decorrer dessa programação, o Espírito de Deus vai te tocar aí onde você está. Glórias ao nome de Jesus. Gostaríamos de fazer uma oração com todos que estão presentes aí online, presencial online, enfim. Estamos aqui para buscar a Deus, para entender o que Deus quer falar conosco aqui nesta noite, nessa oportunidade. Se você tem alguma situação, coloque diante de Deus. Cremos que Deus vai estar agindo. Pedimos que o nosso irmão Jonathan esteja orando juntamente com todos. Glória a Deus. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, estamos na Tua presença nesta noite. Senhor Deus, queremos clamar agora, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo venha estar nos guiando, Senhor, nos conduzindo nesta programação, Pai. Deus, o Senhor sabe que assim também, Deus, tem irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, Senhor, via internet. Nós queremos pedir também que haja, Senhor, haja uma ação do Teu Espírito, Senhor. Deus, não estamos aqui somente para cumprir uma escala, Senhor, em uma programação, Senhor. Não estaremos aqui falando, Senhor, do que é próprio, do que é nosso, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, falando a Tua palavra, Senhor. Deus, o homem não pode fazer nada sem a Tua presença, Senhor. E nós pedimos, Senhor, nesta noite, Deus, que o Senhor possa agir através desta programação, Senhor. Deus, nada impede do Senhor nesta noite, Deus, operar, Senhor Deus, coisas tremendas. Quem sabe irmãos que estão aqui, Senhor Deus, vendo esta programação, meu Deus, a fim de receber uma palavra.
estão, Senhor, com a alma cansada, estão, Senhor, com tantos questionamentos, Senhor. Deus, certamente o Teu Espírito, Senhor, neste momento, nesta noite, pode, Senhor, trazer, Deus, a resposta, a direção. E nós pedimos nesta noite, toma conta desta programação. Oh, aleluia, toma conta desta programação, Senhor. Oramatou e candepo e faia. E que o Teu nome seja glorificado, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Ama a presença de Deus aqui. Sentimos a presença de Deus. Aleluia. Dá vontade de continuar orando aqui. Aleluia. Aleluia. Mas vamos ao tema. Gostaríamos de pedir que o nosso irmão Guilherme venha estar lendo, então, o texto base, né? O nosso tema e o texto base. Depois vamos estar discorrendo aqui a respeito deste assunto. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, como a gente viu, o texto base na arte, na thumb que foi divulgado é João, capítulo 16, e versículo 33. João 16, 33 nos diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oh, glórias ao nome de Aleluia. Jesus, que coisa tremenda, né? Então vamos estar estudando um pouco a respeito do sofrimento, a respeito deste assunto tão importante para nós. E todos nós passamos por situações de sofrimento, né? Se você, quem sabe, ainda não teve essa situação de sofrimento, né? Quem sabe você pensa, eu não vou ter essa situação de sofrimento, ou quem sabe você não teve essa experiência ainda, e em algum momento da sua vida você vai ter. Em alguns momentos você teve, quem sabe, um sofrimento mais pequeno, mas à medida em que nós vamos amadurecendo, nós vamos tendo sofrimentos cada vez em níveis maiores. Um pouquinho disso nós vamos estar falando aqui, né? Vamos estar lendo a palavra de Deus em Gênesis. Glórias ao nome de Jesus. Quando Deus, então, Ele criou o homem, glórias ao nome de Jesus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, Deus falando, né, a respeito da criação, Deus disse: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Jesus. No capítulo 2, a Bíblia vai falar a respeito, então, de como Deus ali criou o homem, né? De uma forma mais específica. E o versículo de número 15 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3 e versículo de número 1 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos,
e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Glórias ao nome de Jesus. Agora, versículo de número 16. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Que coisa tremenda isso, né? Os irmãos, irmão Guilherme, irmão Jonathan. Olha só que interessante que aconteceu. Né? Nós vemos aqui que Deus, como um ser que pode fazer todas as coisas, né? Deus não é obrigado a fazer todas as coisas. Então nós temos que entender que Deus pode fazer todas as coisas, mas se Ele não quiser fazer, amém. E Deus, Ele pode, se Ele quiser, não estabelecer limites para si mesmo, por ser Deus. Mas, se Ele quiser, Ele pode também estabelecer limites. Então nós vemos a palavra de Deus dizendo, a respeito de Deus, que é impossível que Deus minta. Também a Bíblia fala que, sobre a natureza de Deus, que Deus é amor, que Deus é luz, que Deus, enfim, é um Deus de paz, Deus é um Deus bom. Então nós vemos Deus criando ou revelando o seu caráter através da sua palavra, estabelecendo alguns limites para si mesmo, porque assim aprove a Ele. Mas se Ele quiser, em alguns momentos, a respeito de si mesmo, segundo a sua vontade, né, em algum momento específico, Ele pode romper com alguns dos limites das leis que Ele criou, enfim. Mas voltando aqui ao assunto, este Deus tão ilimitado, ou que pode ser ilimitado se Ele quiser, que para Ele não existe nada impossível, a Bíblia diz, aonde a Bíblia diz que para Deus não existe nada impossível, irmão Guilherme? Aonde que Jesus falou que não existe nada impossível, está lá em Lucas, capítulo 1, versículo de número 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então para Deus não existe nada impossível em relação ao homem, ou seja, Deus pode fazer qualquer coisa, mas Deus agora cria um homem e uma mulher e coloca eles em um jardim, em um lugar que Deus plantou esse jardim na terra, né, no Éden, e Deus colocou o homem ali, deu domínio para o homem sobre todos os animais, sobre os peixes, sobre todas as coisas. E Deus deu apenas uma ordem para o homem: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela eles comessem, eles iam morrer. E aí a Bíblia vai dizer que veio ali a serpente, né, o diabo ali na serpente, tentou a Eva, e Eva foi enganada e acabou comendo do fruto, achando que o fruto não lhe levaria à morte. Enfim, Adão comeu, não sendo enganado, e eles pecaram, enfim. Os irmãos conhecem a história, nós fizemos leitura. Mas o que é interessante é que, enquanto eles estavam sujeitos a Deus, né, não importava para eles saberem que esses limites para eles não eram algo negativo. Por exemplo, né, Deus disse que eles não poderiam comer daquela árvore, mas eles poderiam comer de todas as outras árvores. Eles tinham o suprimento suficiente para si mesmo, para viver. Eles não precisavam comer daquela árvore.
Ou seja, eles não tinham necessidade daquilo. E Deus sabia que eles não tinham necessidade, por isso que disse para eles não comerem. Pelo contrário, além de não ter necessidade, aquilo levaria eles à morte. Mas a partir do momento que eles desobedeceram à ordem de Deus, veio então o sofrimento. Deus agora traça ali uma sentença para a mulher, dizendo que através de dor a mulher daria à luz filhos. E para o homem, através do seu suor, né? Não só do trabalho, porque Deus já tinha constituído o homem para cultivar e guardar o jardim, mas agora através do seu suor, ele comeria o seu pão, produto da terra, teria que se afadigar no trabalho. Então nós vemos aqui, basicamente, né, alguns limites. Por exemplo, agora o homem passou a ser mortal, agora o homem passou a ter um limite de tempo. Eu entendo, meus irmãos, não sei o que os irmãos entendem, né? Vamos aqui conversar, uma conversa, né? Uma discussão. Mas eu entendo que a Bíblia fala que Adão viveu lá os seus 900 e tantos anos. Não está falando que ele viveu toda a sua vida 900 e tantos anos. Porque antes ele era um ser imortal. Não sabemos quantos anos ele viveu até ele se tornar mortal. Eu entendo, aí os irmãos podem aí falar aí no chat, comente aí. Será que Adão ele viveu só 900 e tantos anos? Ou quantos anos, no tempo em que esses anos não eram contados, que ele pode ter vivido antes de pecar e se tornar um ser mortal? Enfim, ele passou a ter limite de tempo, porque ele era um ser eterno. Ele tinha vida eterna. E agora ele passou a ser limitado pelo tempo, que ele não conhecia. Ou seja, Deus criou esse limite, o limite do tempo. Outro limite que nós vemos, agora o homem não poderia mais estar no lugar que ele queria estar. Aonde que o homem queria continuar estando, o homem pecou e se escondeu, mas não saiu do jardim. Aí agora Deus diz, não, agora vocês não podem mais ficar aqui. Aqui não é lugar de quem está em pecado, ou de quem comete pecado e permanece no pecado. Aqui é lugar de santidade, é um lugar separado, é um lugar santo. Já que vocês desobedeceram, agora eu vou mandar vocês saírem deste lugar, vocês vão ter que habitar em outro lugar. Aqui estava tudo pronto, agora vocês vão ter que fazer tudo da forma de vocês, ou seja, não era mais o lugar que o homem queria estar. E agora também Deus coloca uma limitação, né, no desejo deles, a vontade deles. Agora eles não poderiam mais fazer só aquilo que eles queriam. Agora passou a habitar neles algo que a Bíblia chama de a lei do pecado, né? Que é um domínio do corpo, levando eles a fazerem coisas que eles não queriam fazer. Então, por exemplo, depois da queda, a Bíblia vai dizer que Caim se levantou contra Abel, né? E Deus disse para ele. O que Deus disse para o Caim, irmão Jonas? O que tu tá com vontade de fazer isso contra, né? Tu tá invejando o teu irmão, mas o teu desejo tu deve dominar ele. Cumpre a ti dominar o teu desejo. Ou seja, mas ele não conseguiu dominar o desejo dele e matou o seu irmão. Ou seja, agora o homem ficou sujeito à sua natureza. Antes ele se sujeitava a Deus e tinha domínio sobre todas as coisas, dentro da sua submissão a Deus. Mas agora ele passou a ser dominado pela sua natureza terrena. E aí surgem os graus de dificuldade para fazer as coisas. Então, por exemplo, nós vemos que tem coisas que é fácil, tem coisas que é mais ou menos, é um médio, né? Média dificuldade, tem coisas que é difícil, e tem o que a gente chama de impossível, né? Só que para Deus não existe limitação de dificuldades. Se Deus quiser curar, dar uma perna para alguém que não tem perna, ou dar um coração novo para alguém que o seu coração não funciona mais, ou enfim, né, curar ali um problema estomacal, é a mesma coisa para Deus, porque ele não está limitado a esses graus de dificuldade. Deus não está limitado ao lugar. A Bíblia diz que em Deus nós vivemos, existimos e nos movemos, ou seja, nós estamos em Deus, não é Deus que está, né, se Deus quiser ele se manifesta aonde nós estamos reunidos, mas ele não precisa estar em um lugar contido em alguma coisa. Nós sim, nós estamos contidos. Por exemplo, estamos contidos nesse estúdio. Você está contido aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, no seu carro. Você está ocupando um lugar no espaço. Deus não. Deus não tem essa limitação
de lugar. Deus não tem limitação de desejo. Se Ele quiser, Ele pode fazer muitas coisas. E Deus não tem a limitação de tempo. Ele é um ser atemporal. Ele criou o tempo como limites. Então veja, esses limites, muitas vezes, é o que nos traz sofrimento. Não é mesmo? Glória a Deus. O limite de tempo, o limite de lugar, nos traz sofrimento porque nossa vontade está sendo resistida quando nós não escolhemos aonde nascemos, não é mesmo, irmão Jonathan? O senhor escolheu aonde ia nascer? Não. Não, O senhor escolheu o dia que ia nascer? também não. Alguém aí escolheu o dia que ia nascer, o lugar que ia nascer? Se nasceria numa família rica ou numa família pobre? Numa vila ou no bairro de classe média? Né? Aqui em Porto Alegre, se ia nascer no Moinhos ou no Morro da Cruz? Irmão João também, que está na comunicação, escolheu? Também não. Irmão Guilherme, o senhor escolheu? Pior que eu não escolhi. Não escolhi. Se fosse para escolher, escolheria outro? Outro? Ah, não sei, não pensei nisso antes. Essas perguntas de surpresa assim. eu não Glórias ao nome de Jesus. Veja, que coisa interessante. Nós não escolhemos o lugar que nasceríamos, não escolhemos o tempo que nasceríamos, né? Nosso Se alguém pudesse escolher que idade teria hoje, seria mais jovem, mais velho, né? Então, isso traz muitas vezes sofrimento. Só que dentro de tudo isso, Deus escreveu os nossos dias e Deus tem um plano, um projeto. O projeto de Deus não estava aniquilado em relação a isso. Pelo contrário, ali mesmo, quando Deus estabeleceu uma sentença para o homem e para a mulher, Deus já disse, né, no capítulo 2, Deus já deu uma sentença para a serpente também. Para o mal, aquele que trouxe o mal para o universo, Deus disse. Capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava falando a respeito de Jesus, né, que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus não foi pego de surpresa porque você nasceu em um lugar pobre, talvez, em um lugar humilde, ou porque você nasceu em uma família não crente, ou porque você vive em um ambiente que não é o ambiente que você deseja, ou porque você se converteu com 30 anos, 40 anos. Não, Deus pode fazer coisas, como nós falamos, Deus não tem esses limites. Esses limites, eles servem para nós, para nos moldar, para falar conosco, para nos instruir no caminho e nos fazer entender que nós dependemos de Deus, nos fazer entender que nós precisamos de Deus. Irmão Guilherme, pode falar um pouco a respeito deste assunto? Uma experiência, algo que Deus tem falado com o irmão a respeito do sofrimento, a respeito deste assunto tão tremendo. Aleluia. Como o irmão comentou muito bem, a gente tem essas limitações, né? A gente não entende, a gente não entende que a gente tem essas limitações. A gente pensa que a gente não tem. A gente pensa que a gente consegue tomar umas decisões. Que a gente consegue decidir de uma maneira mais, não vou dizer racional, mas de uma maneira mais natural, digamos assim. Não tão baseado em pensamento, mas uma maneira mais natural, com uma naturalidade muito fácil. É só eu tomar uma decisão e pronto. Mas a gente se esquece dessa questão dos limites. E isso que faz a gente sofrer. Porque quando a gente se esquece dos nossos limites, essa coisa que Deus colocou em nós, a gente sente esse sentimento de aflição, de angústia, de agonia. Porque todas as vezes que eu passei por um momento de aflição, de sofrimento, foi quando eu estava para tomar uma decisão ou depois de tomar uma decisão. Por quê? Porque em mim tem esses limites. Em nós tem esses limites. Por isso que Jesus falou assim, no mundo vocês vão ter aflições. Porque vocês têm esses limites que eu coloquei em vocês. E o mundo, vocês têm que tomar decisões. Então o sofrimento vai fazer parte da vida de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Mas agora entra Jesus, mas tem de um ânimo. Eu venci. Glória a Deus. Só que Jesus não fala assim, eu venci, você também vencerá.
todo mundo fala, né? Não, Jesus fala, ó, tem de bom ânimo, eu venci, ponto. Então o que Jesus está falando? Vocês vão sofrer, mas eu venci. Eu venci. Olha pra mim. Aleluia. Vocês têm os limites, mas eu não tenho. Eu sou tão soberano que eu defino quando eu sou limitado e quando eu não sou limitado. Eu sou tão soberano que eu me fiz carne, eu me limitei. Eu sou um Deus que eu sou onipresente, mas no momento eu me fiz carne e me fiz presente em lugares específicos. Ele sofreu a dores que ele não precisava. Não precisava Não, sofrer. imagina. Jesus precisava passar a noite no deserto, lá no frio. 40 dias, 40 noites, no deserto, Se sujeitando. se sujeitando. O interessante que eu vejo, meus irmãos, é que o maior ato de amor de Jesus, né, de Deus para a humanidade, é exatamente expressado na cruz do Calvário. Quando Jesus, a Bíblia diz que ele então proclamou, né, Tetelestai, está consumado. Eu vejo que naquele contexto, nos evangelhos a gente consegue perceber claramente que quando Jesus ele morreu na cruz e ele estava com aqueles braços abertos, né, e o braço direito sempre representa também a mão de Deus e o esquerdo, o ímpio, a humanidade em si. Quando Jesus estava com as mãos abertas, irmão João, irmão Guilherme, com a mão esquerda ele estava assim, segurando a humanidade, os seus pecados, as suas limitações, com os sofrimentos resultantes do pecado. Porém, com a mão direita, ele estava com a mão, segurando a mão do Pai. E a Bíblia diz que existia uma barreira, aleluia, uma barreira entre o homem e Deus. E esta barreira impedia com que nós nos achegássemos à presença de Deus. E na cruz do Calvário, Deus, como disse Paulo, Deus estava reconciliando o mundo através de Cristo. Então ali é como se, nesse exemplo, Jesus estava ali segurando a mão da humanidade. Com a direita ele estava segurando então a mão do homem. E na cruz do Calvário ele disse, está consumado. E ali novamente o homem foi reconciliado com Deus, tendo novamente a presença de Deus, acesso à presença de Deus. Então, após o pecado, aleluia, o homem passou a ter sofrimentos, né? Muitas vezes tantos por causa resultantes do próprio pecado. Aleluia. Como a lei do pecado, como disse o nosso irmão João. Só que agora esses pecados, o sofrimento que o homem passa a ter na presença de Deus, eles passam a ter um limite. Eles não são mais resultantes do pecado, não, mas agora vai servir para algo bom. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vai servir algo para produzir algo que vai se manifestar na eternidade. Olha só que tremendo dentro desse assunto, né? Nós vamos ver ali que Adão e Eva, irmão Guilherme, Deus vinha conversar com eles, né? Aí quando que cessou o sofrimento deles? Aí a Bíblia vai dizer assim, até que eles invocaram ao Senhor. Agora eles tinham que entender que eles tinham que invocar o Senhor. Aí era um esforço da parte deles, né? Deus vinha falar com eles no jardim. Agora eles tinham que falar com Deus. Glória a Deus. Muitas vezes o sofrimento que você pode estar passando, né? É porque nós temos que tomar decisões e nós somos limitados, né, irmão Guilherme? Como o irmão você estava falando. Porém, essas limitações não servem para nós nos desesperarmos porque temos essas limitações. Pelo contrário, essas limitações servem para que nós venhamos entender que existe um Deus ilimitado que quer nos ajudar a tomar as decisões, nos dar a direção. E nós precisamos invocar a Deus, nós precisamos buscar a Deus. O pastor Humberto ministrava na última terça-feira, né, a respeito deste assunto, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus ele quer nos abençoar, mas ele não quer que nós venhamos buscar aquilo que ele quer nos abençoar, mas ele quer que nós venhamos buscar a ele. Então Deus queria ter relacionamento com o homem lá no jardim. Só que o homem escolheu a opção que afastaria ele de Deus. Mas Deus não fechou a porta para esse relacionamento. Tanto que quando eles começaram a invocar o nome do Senhor, então ali depois veio Enos, né?
7. E, enfim, Deus começou uma nova geração a partir dali até Noé. E depois, enfim, até chegar em Jesus. Nós vemos que Deus, né, não é pego de surpresa, mas Ele sempre quer ter este relacionamento com o homem. Por quê? Olha só que tremendo. O que pode ser superior a todos esses limites? A voz de Deus. Seja no momento em que você está sofrendo, seja no momento em que você está bem. A Bíblia diz que eles estavam sofrendo por causa do pecado. E aí veio a voz de Deus falando com eles, dando uma oportunidade de arrependimento, de mudança, de transformação. Não é mesmo, irmão João? O senhor estava falando a respeito deste assunto. Exatamente. E interessante, irmão João, é que quando agora, né, quando o homem passa a estar em Cristo, né, Paulo deixa claro que agora não existe mais condenação. Romanos 8:1, não existe mais condenação. Então, a partir do momento que nós estamos em Cristo, né, Deus, ele não é aquilo que ele falou, como o senhor leu em Gênesis, né, o exemplo da mulher, que a partir daquele momento ali, após o pecado, a mulher daria luz em dores, tendo dores, né? Jesus, ele não, por mais que o homem passa a estar em Cristo, ele não agora tira esse sofrimento. O homem passa a ter. Então, agora Jesus, por meio de algo ruim, né, que é o que passou a acontecer o sofrimento, Jesus, ele transforma esse sofrimento em algo bom. Aleluia. Da mesma maneira, quando aqui temos acompanhando muitas famílias, né, muitas mães que podem dizer isso, né, aquele momento ali de muitas vezes dores, que a mulher está para dar o parto, né, está no parto, ele está para dar luz. Aquele momento é de dor, mas a partir do momento que ela recebe, ela dá a luz àquela criança, né, praticamente esquece as dores, porque o prazer, o gozo que ela sente lá no seu interior é muito maior do que aquelas dores. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Da mesma maneira agora, Jesus Cristo, meus irmãos, Jesus Cristo, ele passa então a nos aperfeiçoar através de um sofrimento, levando esse sofrimento a produzir algo bom. E aí é o que diz a Bíblia em 2 Coríntios 4:17. Vamos abrir. Amém. 2 Coríntios 4:17. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia também vai falar que Jesus Cristo, ele aprendeu a obediência, o caminho da obediência através do sofrimento. Glória a Deus. O que está escrito, irmão João? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, olha que interessante. Em outras traduções fala que está produzindo no presente, né? E Paulo, ele era alguém que ele contemplava, aleluia, esse agir de Deus na sua vida, a partir do momento que ele realmente se colocou à disposição em sofrer por amor a Cristo. Ele contemplava Deus operando na sua vida, Deus o aperfeiçoando por meio destes sofrimentos. Glória a Deus. E assim, então, ele passa, tanto que em Romanos ele vai falar, tenho eu por certo, ele vai falar novamente, né, algo semelhante, tenho eu por certo, ou seja, ninguém me falou, não foi uma experiência que eu escutei, não, tenho eu por certo, que as aflições do tempo presente, né, elas não vão se comparar com esta glória que há de vir. Então ele era um homem que realmente passou a ter uma experiência com Deus e ele aprendeu, aleluia, por meio deste sofrimento, glória a Deus. E da mesma maneira, meus irmãos, agora trazendo de uma forma prática, né? E esse é o propósito, muitas vezes nós nos questionamos o porquê realmente a gente passamos por determinadas situações, adversidades, quando nós estamos na presença de Deus. Ontem mesmo, o nosso missionário Rodrigo Sica estava ministrando e ele falou algo bem interessante. Ele disse que muitas vezes, né, um crente, um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele passa a se colocar totalmente na presença de Deus, irmão João, totalmente na presença de Deus. Só que quando isso acontece, parece que as lutas agora aumentaram de vez, né?
E aí pensa assim se é alguma coisa nele, alguma coisa que ele está fazendo errado. E aí muitas vezes vem dúvida, vem questionamento, será que eu estou no centro da vontade de Deus? Né? Só que a Bíblia ela deixa bem claro que a maior prova que quando nós estamos na presença de Deus, meus irmãos, é exatamente quando nós estamos passando por essas diversas situações. Aleluia. Como está escrito na nossa revista, né? Que a derrota, só existe derrota quando o crente para de lutar. Só que enquanto o crente está lutando, por mais fraco que ele esteja, por mais muitas vezes desanimado que ele esteja, isso não mostra que ele está derrotado. Pelo contrário, isso mostra que ele está lutando e que a vitória não foi dada. Aleluia. Glória Glória a ao nome de Deus. Jesus. Como estão as participações aí, meus irmãos? Irmão Guilherme? Amém, glória a Jesus. Posso ler os comentários aqui, meus irmãos? Vai lá, Jonathan. Posso? Vai Glória lá. a Deus. Os irmãos estão saudando aqui. Pode. O irmão Elias tem mandado glória a Deus. Irmã Rejane, Deus Qual a abençoe, cidade? paz. Fala a cidade. Elias. Irmão Eu, Elias. Candiota, Isso. RS. Vou mais alto. Irmão Elias Darlan, lá de Candiota, RS. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Rejane também está mandando Deus abençoe, paz, oração e união. Referência, acabamento, paz do Senhor Jesus Cristo. A irmã Franciele Bittencourt, paz, oração, união. A irmã Laura Massoco, paz, oração, união. A irmã Janaína, glória a Deus. A irmã Duda Rodrigues, paz, oração, união. A irmã Prisca manda paz do Senhor. A irmã Melissa também manda paz do Senhor Jesus, rádio, oração. Peço que abençoe meu irmão, recém-nascido, tem 3 anos. Tem 3 anos, entendi aqui. 3 anos que ele nasceu. A irmã Aline manda a paz do Senhor. Irmão Cauã Oliveira, paz do Senhor. Irmão Christian, glória a Deus. A irmã Andréa Cruz, De Porto Rico. de Porto Rico. A irmã da irmã Paula. Ah, pai. Ah, que bênção. Aleluia. O irmão Rogério, paz do Senhor Jesus Cristo. Ah, o irmão hoje esteve conosco lá. Presbítero Rogério, né? Esteve trabalhando Presbítero conosco. Rogério esteve conosco lá, trabalhando. Glória a Deus lá no bairro Sarandi. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão. A irmã Hold, manda a paz do Senhor. A irmã Samara, manda a paz do Senhor. Aleluia. A irmã Caroline Lazari, manda a paz do Senhor. A irmã Marina da Silva Correia, pede oração pela vida dela, acadêmica. Glória a Deus. Vamos estar orando no final pelos pedidos. Também os irmãos que tiverem necessidades podem apresentar aqui. No final vamos estar orando. Vamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Tiago também manda glória a Deus de Alvorada. Irmão Júlio César manda a paz do Senhor. Edith. A irmã Edith também manda a paz do Senhor. Bênção de Deus esta programação área Santana do Livramento. Aleluia. Glória a Deus. O irmão Ezequiel manda a paz do Senhor. Irmã Cátia Brito. A irmã Kátia Brito manda a paz do Senhor. O Júlio também O mandou irmão para ti. Jorge Rolf manda glória a Deus. O irmão Cauã Natan. Oliveira. Elias. Qual foi falado? Natan Guedes, glória a Deus. Ô, glória. Maravilha, os jovens da sede aí, todos em peso. Glória a Deus. Irmã Caroline Severo manda glória a Deus. Irmão Mateus. Olha só, irmão Nosso Mateus. missionário. Juntamente com o sofrimento vem um presente de Deus. Aleluia. 1 Coríntios O 10. presente 13. do Jonas foi um peixe. Glória a Deus. É, exatamente. Glória a Deus. O irmão Clodomiro Glória Aleluia. a Jesus. manda glória a Deus, paz, oração, união. O irmão Mateus também botou. O sofrimento é um dos principais sinais que quem o experimenta se tornou um guerreiro de Cristo. 2 Timóteo 2,3. Glória a Deus. Meus irmãos, o irmão também André, o irmão André Massoco manda também, que fala que está na escuta. Abençoada a programação. Está no escuta com a família. Isso. Glória a Deus. Chile.
Irmã Shirley, manda glória a Deus. Meus irmãos, nós pedimos que, na medida do no decorrer desta programação, os irmãos fiquem à vontade de fazer seus comentários. Nós estamos aqui numa programação, porém, aleluia, a Bíblia diz, né, que onde há o Espírito de Deus, ali tem liberdade. Então, os irmãos também têm a liberdade de estar colocando seus comentários para juntos nós crescermos em graça, em conhecimento. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar ouvindo então um louvor e voltamos logo mais, dando sequência a respeito disso. Vamos estar falando sobre se o sofrimento é uma bênção ou uma maldição, né? Glória a Deus. Frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de se levantar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou e falou para todo o inferno escutar. No saí do ventre da minha mãe, e é do que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido.
deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos, deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová, aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor, bendito é o Senhor. Geração eleita, o nosso lema é Glórias ao nome de Jesus, aleluia. Então regressamos com esta programação, falando a respeito se o sofrimento é uma bênção ou é uma maldição. E aí, o que você acha? Sofrimento é uma bênção ou uma maldição? Quando você sente sofrimento, você acha que é uma bênção? Eu não vi ninguém falando no chat aqui ainda se é benção ou maldição. Ninguém falou. Ninguém falou. É, O Matheus até lançou ali. Não, o sofrimento ali veio um presente, né? Mas não falou se é benção ou maldição. então, irmão Guilherme, sofrimento é uma bênção ou uma maldição? Então, o sofrimento... Olha, se a gente for parar pra pensar de uma maneira natural assim, parece que é uma maldição terrível, né? Porque, sofrer... tipo, ninguém gosta de sofrer. Ou tem alguém que gosta de sofrer? Dá um glória aí. Imagina evangelizar uma alma assim. Imagina, Jesus te ama, Jesus é vida, né? Vai transmitir essa vida pra pessoa, não vai. Mas por mais que a gente não queira sofrer, como o irmão João falou, a questão dos limites, falou isso, quando a gente for ler em Filipenses 2, a partir do versículo 5, acho que é um dos mais que eu ouço falarem, que diz assim, Filipenses 2:5, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, Jesus sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus, imagina, Jesus é Deus. E Jesus, sendo Deus, estava lá no trono de glória, assentado à destra do Pai. Era Deus. E ele, sendo Deus, ele veio para a terra para sofrer por nós. Quando eu penso sobre Jesus, quando eu penso dos meus sentimentos, das minhas emoções, eu lembro que a gente for ver toda a trajetória de Jesus, Jesus foi humilhado, Jesus foi chicoteado, espancado, motivo de chacota. Jesus sofreu de uma maneira que a gente nunca vai sofrer na nossa vida. Aleluia. Jesus foi ao ponto de suar sangue. Uma angústia tão grande que os vasos capilares, que são os vasos sanguíneos finos, estouraram. Uma angústia, uma pressão tão grande. Então Jesus falou assim, vocês vão ter sofrimento no mundo. Como é que ele sabe? Porque ele passa por isso. Só que por mais que seja uma coisa ruim, por mais que seja alguma coisa assim que vai nos trazer essa amargura, esse desânimo, essa falta de fome, falta de sono, a gente tem que ter o mesmo sentimento que Jesus, de querer sofrer. Só que como o irmão Jonathan falou sobre a questão do parto,
o que faz a mulher ter as contrações para haver o parto, o hormônio que faz esse movimento na mulher é a ocitocina. A ocitocina, a principal função na mulher é gerar essas contrações, esses movimentos para criança nascer. Mas quando a gente for estudar a ocitocina é o hormônio do amor. É o hormônio que faz a gente ter uma relação de vínculo com amor. Por exemplo, quando eu estou em contato com alguém e eu amo aquela pessoa, e eu converso com ela, me sinto bem com ela, o que está sendo liberado no cérebro para a gente sentir essa sensação de amor é a ocitocina. Então, o momento que a mulher tem o parto, apesar de todo aquele sofrimento, quando ela vê aquela criança, ela esquece da dor, ela esquece do sofrimento porque ela sente amor pela criança. Então, olha só, por que Jesus conseguiu sofrer? Glória a Deus. Por amor. Aí Jesus sofreu por amor por nós. Jesus, Deus, estava no trono da glória. Estava gerando a igreja. Estava gerando a igreja. Estava gerando nós três. Gerando quem está assistindo. E muitas vezes vem um sofrimento para nós, a gente não quer sofrer. A gente não quer isso por causa das nossas limitações. A gente não quer sofrer, essa é a verdade. A gente não quer sofrer. Pra gente é maldição. Pra nós é uma maldição que a gente nem merece. E a gente for ler a Bíblia fala que os discípulos não se achavam dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E muitas vezes em uma aflição sobre nós, a gente fala assim, por que eu estou passando isso, meu Deus? Misericórdia, está errado, me ajuda, me liberta disso. Um sofrimento que Jesus passou e a gente não quer sofrer. Então, por mais que a gente veja como maldição, Deus ele é expert nisso, em transformar essas maldições em bênção. Aleluia. Ou seja, o sofrimento depende do nosso ponto de vista. A gente pode ver ele como uma maldição, como uma bênção. É ou não é, irmão Jonathan? Exatamente, irmão Guilherme. Interessante, irmão Guilherme. Os mesmos textos que nós estamos falando aqui, muitos deles que nós estamos falando aqui, estão nas cartas, escrito por quem realmente sabe o que foi, o que é o sofrimento, experimentou. Paulo o sofreu sofrimento. demais. E sabe o que é tremendo nesse versículo que o irmão citou em 2 Coríntios capítulo 17? É o versículo 18. Porque Paulo fala assim, que toda leve momentânea tribulação produz um peso de glória acima de toda comparação. Só que chega o versículo 18, ele fala assim, mas a gente tem que olhar com os olhos espirituais e não com os olhos naturais. Aleluia. A gente tem que olhar para o invisível e parar de olhar para o visível. Por exemplo, a Bíblia fala em Provérbios 17, no versículo 3, a seguinte coisa. Provérbios 17, 3. Essa passagem, eu amo muito essa passagem. O Jonathan sabe, viu, falando dela. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. É verdade. Aleluia. Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente chega perto de uma churrasqueira ali, num churrascão de domingo, a gente chega perto da churrasqueira e aquele mormaço vem, não dá um desconforto? Com certeza. É confortável estar perto ali do fogo? Tem um pouco. Então, é uma questão que nos leva a sofrer. Mas Deus nos prova pelo fogo, pelo sofrimento. E aquele fogo é por algo bom, né? Por exemplo, o churrasco que tu falou. Exatamente. Passando a Então, carne ali que então, olha só. tu vai desfrutar. Então, olha só. Por mais que seja alguma coisa desconfortável, uma coisa que não vai nos dar um conforto, uma questão de... Eu ia dizer relaxado, mas não é uma questão de vamos dizer que a pessoa fica relaxada, a pessoa fica tranquila. Então, esse desconforto que o fogo gera, a gente não quer passar. E por instinto, o que a gente faz? A gente quer sair. Sair de perto do fogo. Sair da vontade de Deus. Porque a gente não quer sofrer. Eu não quero sofrer. Mas tende em vós o mesmo pensamento que teve Cristo Jesus. Interessante, irmão Guilherme, é que a própria psicologia ela vai comprovar isso, né? Que diante de uma situação de perigo, o ser humano ele tem duas reações. Ele pode ter duas reações. E a partir delas ele ter duas atitudes, que é ou realmente ele enfrentar o problema, enfrentar aquela situação, ou ele fugir daquilo.
né? Isso aí é algo evidente, algo que a gente passa a todo momento, né? Uma situação constrangedora, por exemplo, né? Isso aí é o que mais a gente acaba vendo. E interessante que hoje mesmo eu escutei um irmão falando, né? Uma irmã falando isso, em relação a estar, por exemplo, exercendo determinada atividade, né? Determinada função, determinado trabalho. E aí ela tinha dito para mim que naquele momento ali ela não estava, sabe, com aquele ânimo, com a vontade de fazer. Mas ela estaria fazendo por obediência. Só que ela não queria fazer aquilo ali. Ela estava fazendo por obediência, né? E aí eu lembro que depois o irmão chegou e falou que a Bíblia diz que o amor de Deus ele nos constrange. Então, por mais que a pessoa ela tá sem vontade, sem ânimo, mas ela tá fazendo aquilo ali, né? Por ela estar ali em obediência, isso mostra que ela está fazendo aquilo ali por amor, né? E como o nosso irmão Guilherme falou, o maior ato de amor, a maior prova de amor, ela vem muitas vezes mediante exatamente isso. É quando a gente passa a tomar a decisão, por exemplo, de fazer algo que vai gerar totalmente um desconforto. É um negar-se a si mesmo. É um negar-se. Por isso que Jesus disse, né? Aquele que quiser vir após mim, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? Certamente ninguém quer tomar a cruz, ninguém quer realmente renunciar determinadas situações, determinados comportamentos, enfim, tudo aquilo que te leva ao conforto, ao comodismo, a muitas vezes a estar realmente desfrutando de algo prazeroso. Mas através desta obediência a Cristo, por amor a Ele, é que realmente a gente passa a tomar a cruz. Então, se pela obediência a Deus eu vou sofrer, se eu não obedecer a Deus, eu não vou sofrer então? O irmão João ele iria falar alguma coisa. Eu acho que era essa pergunta. Era isso, Diogo? Não, só lembrando. Ia falar algo agora, vocês me tiraram. Forte, Pode né? repetir, Pergunta, né? repete Forte a pergunta, né? Repete a pergunta. O irmão a gente tá falando aqui, nós três estamos falando. Se a gente obedecer a Deus, se sujeitar a Deus, ser submisso a Deus, a gente vai sofrer? Quer dizer então que se a gente não obedecer a Deus, a gente não vai sofrer? E aí? E aí? E aí, Essa chat, o pergunta que aí. vocês O acham? que vocês acham? O que os irmãos acham? Pode comentar aí o que os irmãos acham. Meus Os irmãos irmãos, estão videologados conosco. O que os O irmãos acham? sofrimento, qual era o sofrimento de Adão e Eva enquanto eles estavam no jardim? E qual foi o sofrimento depois que eles saíram? aí tem os aspectos positivos e negativos do sofrimento. Não, né? a gente sofre ou não sofre? Se a Mas gente não vai obedecer. sofrer ou não se obedecer? Vai sofrer. Vai Se não sofrer. obedecer, Vai- vai sofrer mais. Vai ter sofrimento qualquer. É aí que tá o cerne da questão. Agora, O que Por que eu estou sofrendo? Jesus falou assim, ó, no mundo vocês vão ter aflição. e olha só, Independente, vocês vão sentir sofrimento. meus irmãos, tudo que nós estamos falando aqui não estava nada programado, né? Nós estamos aqui na dependência de Deus. Uau. Aleluia. E o Espírito de Deus está nos guiando aqui nesta noite. O Espírito de Deus, Aqui, é por ó, isso que nós irmã, estamos aqui falando de uma maneira, comentários sobre o assunto aí. falando realmente e fazendo perguntas, né, juntamente com os irmãos, para que a gente possa chegar a uma compreensão daquilo que o Espírito de Deus quer falar aos nossos corações. E o interessante é que agora essa pergunta que o irmão Guilherme falou entra exatamente no tema. Olha só que interessante, que tem uns comentários Exatamente no nessa linha, ó. Primeiro a irmã Aline fala coisas que geram sofrimento. Aline da Silva Vieira. Negar-se a si mesmo, esperar, lutar para viver o propósito de Deus. Exemplos: Jesus, Ana e José. Eu estava aqui com José anotadinho aqui. Olha só. Glória a Deus. A irmã Samara está dizendo que é sofrer com Deus ou sem Deus. A irmã Também Aline sei, continua Samara. dizendo, mas podemos
a bênção de Deus sob o exemplo, vemos a bênção de Deus sob o exemplo da vida de cada um deles. Podemos ver a bênção de Deus. E aí a irmã Gabriele Luz colocou algo que é muito interessante também, nós iremos abordar aqui, que desobedecendo a Deus vamos sofrer as consequências do pecado. Sofrendo por amor de Deus, vamos colher frutos para o reino. Glórias ao nome de Jesus. Aqui no Vandir é o pastor Vandir. Vandir Medeiros é o pastor Vandir. É o pastor? Glória a Deus. Maravilha. E eu posso falar sem nenhuma dúvida, né? Que certamente, o pastor que está nos acompanhando aqui, né? Os textos que foram lidos aqui, principalmente de Gênesis, né? O pastor, né? Estávamos algum tempo atrás aí conversando, né? E um dos comentários do pastor ali, aquela exposição da palavra, muito contribuiu para a gente estar fazendo Glória a Deus. Pastor Vandir, então, lá de Araranguá, está prestigiando esse trabalho. Glória a Deus pela sua vida. A sua esposa, a irmã Miriam, a sua família. Deus abençoe. Está dizendo aqui, o sofrimento só existe por causa do pecado. Glória a Deus. Exatamente, nós falamos um pouco a respeito disso no início dessa programação. O pastor esteve alguns dias aqui em Porto Alegre, auxiliando no trabalho das enchentes. E uma das noites ali, ele passou ali a noite inteira conversando conosco. Até às 6 da manhã. Glória a Deus pela vida do Senhor. Né? Teve paciência de nos ouvir, responder as nossas perguntas sobre a palavra de Deus. E muito nós aprendemos naquele dia. Passamos o sofrimento de ficar acordados, mas o fruto foi muito proveitoso. Exatamente. Glória a Deus, irmão Guilherme está falando a respeito deste assunto. O que é, então, o sofrimento? Como existe ou não o sofrimento se eu desobedecer a Deus? E se eu obedecer a Deus, qual é o fruto? Qual é o resultado? Qual é o objetivo disso? Aleluia. Em cima do que a irmã Samara falou, a gente sofre com Deus ou sem Deus. Isso é tão importante pra gente entender isso. Porque a Bíblia fala em Jeremias, no capítulo 18, sobre o oleiro, né? Sobre a casa do oleiro. A Bíblia fala assim, dispõe-te e desce a casa do oleiro. E lá ouvirá as minhas palavras. Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Tomou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aleluia. Ou seja, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer no mundo. A gente vai sofrer nas mãos de Deus. A gente vai sofrer se sujeitando a Deus, não se sujeitando. Mas a diferença é como a gente vai sofrer, com quem a gente vai sofrer. Porque se a gente sofrer nas mãos do oleiro, se a gente começar a ficar um vaso meio torto, um vaso rachado, um vaso quebrado, a gente vai estar nas mãos de quem trabalha com vaso. A gente vai estar nas mãos do oleiro. E o que o oleiro vai fazer? Ele vai fazer um vaso novo. Quando a gente sofre, quando a gente sente essa coisa ruim nas mãos do oleiro, o oleiro começa a trabalhar em nós, começa a nos moldar. Aleluia. Nem que seja um vaso novo para a gente conseguir se fortalecer. Quando a gente começa a sofrer nas mãos do oleiro, sofrer nas mãos de Deus, Deus vai vir e vai fazer um vaso novo. Agora, se eu for quebrado no mundo, se eu sofrer no mundo, o mundo vai conseguir me fazer um vaso novo? O mundo é especialista em vaso? Não, o mundo é o mundo. O mundo é o mundo. Se a gente ficar nas mãos de quem trabalha com vaso, a pessoa vai saber o que fazer. Ou seja, se Deus que nos fez, se Deus sabe quem nós somos e a especialidade dele bem que Deus é especialista em um monte de coisa. Olha, que coisa tremenda. Eu tô vendo aqui uma anotação do irmão João. Tá aqui só lugar, né? E a gente leu Gênesis falando sobre o lugar onde Deus colocou o homem. Então, irmão Guilherme, quer dizer que o problema não é o vaso quebrado. O problema é onde está o vaso. Exatamente. Exatamente. Aleluia. Glória a Jesus. Se está no jardim de Deus, está nas mãos de Deus, está na casa de Deus, ou você é um vaso que quer estar em exposição, estar na vitrine. Meu Deus. E aí, mas Deus não está ali para... Se você cair da vitrine, não estará nas mãos de Deus. Aí vão passar ali a vassoura aí. É assim que o mundo faz, né? Com alguém que
tem a opção de estar na presença de Deus. Nós vemos isso com o filho pródigo também. Glória a Deus. Isso. O filho quem pródigo estava foi quebrado. Não, e Meu olha que Deus. tremendo sobre o filho pródigo. na casa de Deus, né? Ele estava na casa de Deus, saiu, foi quebrado. E o que ele se lembrou? Quando ele estava lá comendo comida de porco lá. Quando ele estava entregue. Que na casa do pai dele, o mínimo que ele ia ter era muito melhor do que ele tinha. Olha só a coisa. O que ele se lembrou do pai dele? Ele se lembrou do pai dele. Que nem Glória a Jonas. Deus. Quando Jonas foi... A presença do pai dele. olha o que aconteceu com Jonas. No A capítulo voz de 2 Deus de e a Jonas. presença de Deus. E quem sabe, enquanto o irmão Guilherme vai Procurando. procurando ali, quem sabe aqui, muitos que estão acompanhando estão como um vaso quebrado, mas não estão na mão do oleiro. Muitos aqui, quem sabe, estão quebrados por conta de várias situações, como nós temos falado aqui, aleluia. Mas não importa onde, não importa como você esteja, aleluia. Se você estiver quebrado, aleluia, na mão do homem, se você estiver quebrado em determinada área da sua vida, se você estiver realmente como um vaso quebrado, independente do lugar que você esteja, a partir do momento que você se voltar para Deus, e quem sabe nesta noite tem essa oportunidade, aleluia, a partir do momento que você passa a estar na presença de Deus, o oleiro já está preparado, aleluia, para lhe fazer um vaso novo. Que maravilha, Glória a né? Deus. Aconteceu com Jonas. Olha o que Jonas falou. Tá, a Jonas tinha que ir para Nínive, foi para Tarsis. Aleluia. Não estava no lugar que Deus queria. Ou seja, saiu da sugestão de Deus. E o que isso gerou para ele? Sofrimento. Aí veio esse sofrimento, ele no barco indo para Tarsis, caiu, foi jogado ao mar, porque tiraram a sorte e viram que era culpa dele, que estava aquela tempestade. Veio o peixe, engoliu ele, e o que ele começou a falar? Então Jonas do ventre do peixe, no capítulo 2, orou ao Senhor seu Deus. Ele lembrou de orar a Deus na aflição, no sofrimento. Mas o que ele começou a orar? E disse, na minha angústia, no meu sofrimento, o que ele fez? Eu clamei ao Senhor. Por que não clamou antes do sofrimento? Mas no sofrimento ele clamou ao Senhor. E ele me respondeu. Por quê? Porque era o vaso que estava na mão do oleiro, com quem sabia o que fazer. E Aleluia. ele respondeu. E o que ele respondeu? Ele respondeu do ventre do abismo. Eu gritei, e tu me ouvistes. Pois me lançaste no fundo, no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Deus trabalhando no vaso. Aquele sofrimento e Deus trabalhando no vaso. Deus vendo aquele sofrimento e ajudando ele, moldando ele, ajudando. E o que aconteceu? Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Aí ele começou a entender a realidade que ele estava. Ele entendeu o que ele estava passando. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Ele entendeu. Glória Olha a Deus. ele lembrou do Senhor e entendeu o que ele estava passando. E o que ele começou a falar? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, e eu me lembrei do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele se lembrou. Oh, aleluia. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria presença vã de abandonam Deus. aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício. Não, olha isso aqui. Não, ó, que miséria que a nossa vida é. O Jonas está falando assim, ó. Eu comecei a sofrer, eu me lembrei de Deus. E eu entendi a minha realidade. E eu vi por que eu sofri. Por causa da minha idolatria. Ele entendeu que os que idolatram a Deus, os que idolatram, os que têm ídolos, coisas que eles idolatram na terra, esses, olha o que Jonas fala, esses que têm seus ídolos, que têm os seus, as suas coisas para adorar, Que coisa tremenda. ele falou que isso é vã, isso é enganoso.
Quem sabe ele falou isso porque o Jonas idolatrava ele mesmo. Ele tinha um ídolo nele dizendo assim, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer a minha vontade, o meu desejo. E vou ir para Entendia o Tarsis. limite que Deus tinha imposto no desejo. Exatamente, não entendeu o limite dele. Só que daí o que aconteceu? Quando ele se lembrou de Deus, e ele se jogou aos pés de Deus, ele entendeu a realidade dele. E ele estava como? Como um vaso? Como um vaso. E onde que ele estava? E olha só o que a Bíblia diz complementando isso. Ele estava ali dentro desse texto que o irmão Guilherme também citou, Jeremias 18. Ele estava ali como um vaso quebrado. Só que agora, em relação ao lugar, olha só que coisa tremenda, meus irmãos. Olha o lugar que ele estava e que ele clamou a Deus. E o salmista vai dizer no Salmo 139, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Glória a Deus. Olha que coisa tremenda, irmão João. Que coisa interessante, dentro deste assunto, um comentário muito importante, um assunto que ia nos falar, o tempo já está se encerrando, mas a irmã Aline falou a respeito aqui, por vezes o sofrimento gera a salvação. Justamente, irmã Aline, 2 Coríntios 7, 9, onde a irmã citou, diz assim, né, agora me alegro, Paulo está falando a respeito de por que ele tinha entristecido a igreja, né, por uma carta que ele tinha enviado. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz. Nossa, aqui, muito conhecido no Anjo de Elcio. Eu sou isso aqui mesmo, eu sou esse aquele que está diante de Deus, né? Quando nós estamos diante de Deus, só nós e Deus, é ali que nós somos o que somos. É verdade. Então, se a gente não consegue se reconhecer em Deus, quem nós somos em Deus naquele momento, quem sabe hoje é o dia que Deus proporcionou para nós estarmos aqui, trazendo esta palavra, essa reflexão, para você estar ali se contristando diante da presença de Deus. E né? entra aquilo que a irmã Gabriele falou, né? Sobre o sofrimento. Mais próximo aí do... O sofrimento por causa do pecado, né? Realmente não produz nada. Não absolutamente produz nada vida. de bom. Mas mesmo esta maldição, a Bíblia fala que Deus pode transformar em bênção. No caso de José, né? Aleluia. Eles trouxeram, acharam, agora vamos destruir com José. Mas ele continuou em comunhão com Deus em todo o processo que ele passou. E no final, quando ele se revelou para os irmãos dele, ele disse, vocês acharam que estavam, né, me destruindo, mas Deus estava nesse negócio. Aleluia. Deus transformou tudo isso. Deus usou toda essa situação para agora eu abençoar vocês, eu abençoar a casa do nosso pai. E o Jacó tinha sofrido muito, mas Deus estava naquele processo. Aleluia. Só para encerrar, meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo de número 12, diz assim, versículo de número 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. O que Paulo está dizendo? Quando nós entendemos que não é o sofrimento que Paulo estava pedindo. Não, ele entendeu que não era ele, como os irmãos falaram aqui, que fazia alguma coisa. Pelo contrário, se ele pensasse que era ele, a grandeza das revelações que ele recebeu, para que Deus colocou esse espinho na carne dele? Para que ele entendesse que não era ele, era a graça de Deus na vida dele. E aquilo levava ele a se tornar mais dependente da graça de Deus. Então muitas vezes nós sofremos não por desobedecer a Deus, né? Mas querendo obedecer a Deus, e por conta dos nossos conflitos, nós pensamos que
como que eu tô passando por essa situação, né? E Deus está dizendo aqui que quando nós entendemos isso, é revelado um maior nível de graça, uma graça maior que lá em Tiago fala, uma graça maior que Deus dá aos humildes, aquele que entende que ele precisa dessa graça na sua vida. E esta ação poderosa de Deus faz com que esse poder de Deus se aperfeiçoe naquela fraqueza. Então Paulo está dizendo que ele sentia prazer, não é porque ele sentia prazer no sofrimento, mas ele entendia que o propósito daquele sofrimento levava ele a receber uma medida maior do poder de Deus. E para que esse poder de Deus? Esse poder de Deus para cumprir o projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? Salvação. 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 O arrependimento produz a salvação. Esse é o propósito do sofrimento. O maior projeto Se e a a gente- maior promessa da Bíblia Sagrada. Se a gente Salvação. não Por que sofrer, Jesus sofreu? não tem salvação. Para nos salvar. É isso, Que o maravilha. sofrimento é para salvação. Se a gente não sofrer como a gente tem que sofrer, a gente não vai ser salvo. Essa é a verdade. Jonas sofreu e foi salvo da boca do peixe. Asaf, ele estava numa angústia no Salmo 77, Salmo 73. Ele disse, minha alma está angustiada. Eu não consigo nem dormir mais. Ele fala no Salmo 7:7. Olha, eu não consigo nem comer, não consigo dormir. Mas ele buscou, porque o sofrimento produz isso de salvação. Diante daquilo que nós falamos aqui, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Confia em Deus, É Deus. espera nele, Porque o Pois sofrimento ainda nos leva para Deus. o livrarei. Vamos estar orando por todos os pedidos de oração. Tem chegado mais algumas pessoas ali. Vi que o Glória irmão a Jonathan me Deus, apontou. aleluia. A irmã Ivanete Fernandes, minha mãe, está ali. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa tremenda. O né? presbítero Adavilson de Canela, líder de jovens. Uma presença de Deus. Glória a Deus. Sabe, presença uma coisa que a de gente vem, uma coisa que eu, só antes de encerrar, fazer uma oração final, eu tava vendo as notícias, e aqui no Rio Grande do Sul, após a enchente, a URGS fez uma pesquisa junto com o Hospital de Clínicas. Aleluia. E a taxa de pessoas com ansiedade, com transtornos, relacionados à ansiedade, é uma taxa de a cada 10 pessoas, 9 têm ansiedade. Ou sintomas, coisas relacionadas à ansiedade. E o Brasil tem sido E isso, não, olha só, após a enchente aqui no Rio Grande do Sul, essa taxa é a cada 10 pessoas, 9 têm ansiedade. Estão num momento de O sofrimento. irmão presbítero Vinícius Lazar me falou esses dias. O que é ansiedade? Em uma palavra. Ansiedade, ou duas palavras. Algumas palavras. Tem algumas Não é muitas um- palavras. O que é a ansiedade? A ansiedade é quando nós queremos ter o controle das coisas e nós não temos o controle. Veio a água e a gente viu que a gente não tem o controle. E veio a calhar com o que nós estamos falando. Deus colocou limites. Para o quê? Para a gente entender esses limites e se tornar dependente dele. Pra quê? Pra Não gente andar se ansiosos. arrepender e ser salvo. E ninguém- Meu Deus do E céu, ninguém pode aleluia. dizer, e ninguém pode dizer, amanhã eu não vou sofrer. Não. Eu não vou Não, ter sofrimento. a pessoa Não. pode falar, amanhã eu vou sofrer. Ela pode. Eu sei que o sofrimento me espera, foi o que É. Paulo disse. Eu sei que o sofrimento me espera, mas eu Mas entendo eu sei é o que tá projeto de Deus, produzindo eu tenho que ir pra lá, salvação. eu tenho que ir para Jerusalém, né? Por Eu isso, tenho que sofrer. por isso que a Bíblia fala expressamente na última semana de Jesus. Ele deixava claro. A Bíblia diz que ele mostrava no seu rosto expressamente que a cara dele era de quem estava decisivamente ir para Jerusalém. E o que tinha em Jerusalém, irmão João? Tinha morte. Sofrimento. Sofrimento. Porque antes do Cristo glorificado, ele dizia, né? É necessário que o Filho do Homem padeça, sofra. Seja crucificado. É isso. Aleluia. Glória Que a Deus. maravilha. Vamos estar É orando. bênção ou maldição. Que maravilha. Sofrimento é bênção ou maldição. Sofrimento é bênção ou maldição? Eu entendo que, dentro aqui, uma conclusão, né? Os irmãos têm a liberdade. Mesmo quando for um fruto de uma maldição, se a gente se deixar exercitar no meio daquele sofrimento, daquela maldição, por conta de algo que nós cometemos, deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, Deus transforma a maldição em bênção, Aleluia. através do arrependimento, que produz a salvação. Vamos estar orando, temos 5 Aleluia. minutos aí para orar pelos irmãos. Glórias a Deus, agradecemos a participação de todos que Bah, estiveram foi conosco, benção hoje, né, os hein? irmãos O chat comentando, participou participando, glória a Deus, Bastante. que maravilha. Que maravilha. Tem uma Bah, presença de Deus neste dia, nesta oportunidade. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos estar orando por todos os irmãos. Vamos nós três estar orando juntos aqui. Amém. Oh,
Espírito Senhor meu de Deus, estamos diante de Ti, ó Pai, te agradecendo por este programa, Senhor, por entender que este sofrimento Você que está passamos é para a conosco, salvação, você Senhor, que nos meu Deus. acompanha, ore conosco Senhor meu agora. Deus, ó Pai, obrigado Entre na pelas presença tuas de Deus. misericórdias, que nos ensina a salvação pelo sofrimento, Senhor. Espírito Santo, Nos lembrando que começa a somos tocar agora, dependentes Senhor, de os Ti. irmãos. Lembrando Senhor Deus, que que o a tua Senhor, presença, sendo Deus, se Deus, humilhou. Vem agora, Não se Senhor, de exaltou encontro porque aos teus reconhecia os limites que há no ser humano. Aleluia. E a pessoa, Ó Deus, Senhor, em nome de sofrendo Jesus agora. Cristo, nós E a pedimos. pessoa, Senhor, que estão ouvindo este programa, que estão sofrendo, Senhor. Ajuda, Senhor, a sair deste sofrimento, não para a morte, mas para a salvação, Começa, Senhor. para o A tua arrependimento, glória, Senhor Jesus. A tua glória, Agora, a tua glória, Pai, a tua glória, que as a tua resistências no mundo espiritual caíram. Que as resistências das trevas caíram. Que haja Em nome de sabedoria Jesus. para te Em buscar nome em de meio a este Jesus, sofrimento. Ajuda cada um dos pedidos de oração, seja de cura, seja pela saúde, Senhor, espiritual, pela Nós vida ministramos emocional, agora. pela vida Nós ministramos educacional, agora. Senhor. Nós ministramos Derrama agora. da tua graça, derrama da tua graça, Senhor. Senhor, E toca, desça, toca, Pai, com a tua toca. graça, tua com presença, a tua refrigério glória. para a alma, Sinta a presença de Deus. cura, Senhor meu Deus, Onde você cura, esteja, cura, receba cura, o milagre de cura, Deus. cura. Receba a Agora, cura, receba a espírito de força, enfermidade agora receba o saia, ânimo. Em nome de espírito de Jesus enfermidade agora, sobre ela pela direção saia, do Espírito. em nome de Jesus, Receba a presença. em nome de Jesus, Seja tocado agora. há poder no sangue de Jesus, certamente Jesus sofreu por nós, certamente Jesus levou as nossas enfermidades pelo santo nome de Jesus, que haja cura, que haja cura, que haja cura em meio a esse sofrimento. Seja tocado. Se sente a sua graça, Alma Senhor. Santo, Se sente o teu Espírito sobre a sua vida Espírito. nesta noite. Renova as forças de quem está sofrendo. Emande Renova o power, ânimo, power, Senhor. power, emande Renova o power. ânimo, Em Senhor. nome de Deste Jesus, vaso Senhor, de nós alabastro. ministramos Renova o ânimo deste libertação. vaso de Nós alabastro. ministramos cura. Enquanto ele está Nós sendo ministramos quebrado, salvação. essa Nós essência está ministramos, Senhor, saindo. O edificação. cheiro bom está saindo. Enquanto ele está sendo quebrado em meio ao sofrimento. Bênçãos estão sendo, meu Deus, expostas. Renova as forças, Senhor, e glorifica o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Encerramos e amém. conforme iniciamos. Aleluia. No mundo tereis aflições, mas Tende bom ânimo. Aleluia. Aleluia. Paz em Jesus. Amém. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Geração eleita, o nosso